estou só. És bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tanto lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és bom pai. Quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. É perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz pra nós. É perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso expressar. Paz tão inexplicável que eu não posso falar. E me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além. E me chamas pra ir mais fundo em amor. Amor, és bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és bom pai. Ele é, sempre foi, sempre foi. Sempre foi. Em ti eu posso confiar. Eu posso confiar. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz pra nós. É perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz pra nós.
te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Desejável, desejável, anelamos, anelamos por ti, anelamos por ti, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, queremos ver tua face. Mostra tua beleza, quero ver tua face, outro não há, outro não há, outro não há. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Eis o nosso clamor. Só quero ver você, só quero ver você, só quero, queremos ver-te, Senhor.
Shalom, shalom. Bom dia a todos. Com muita alegria que estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, para testemunhar um pouco do que o Senhor tem feito na minha vida, do que o Senhor fez, porque Deus é bom e a sua misericórdia é infinita. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Edson, sou um dos pastores aqui do Ministério Ágape da Restauração de Altamira, no Mar de Altamira. Minha esposa, a pastora Leide. Muito feliz de ter essa oportunidade de poder compartilhar o amor de Deus. Amém? E eu creio que o Espírito Santo, que é o Espírito de alegria, de vida, está conosco, está em mim, está em você, e Ele vai nos dar direção através da sua palavra. Assim eu creio. Amém? Então vamos orar, darmos início agradecendo a Deus, dando glórias a Deus pela oportunidade. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos e dizemos: Espírito Santo, seja bem-vindo. Fala conosco, ministra a Tua palavra em nossas vidas. Estamos de coração, de ouvidos e olhos atentos ao Senhor. Espírito de Deus, sinta-se à vontade em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Como que você está? Tudo na paz, tudo na graça? Amém. Uma das coisas que muito me motiva e me dá alegria é de saber que o Espírito Santo está conosco. Que Jesus foi, mas nos consolou com a convicção de que a pessoa do Espírito Santo estaria conosco até o fim, nos conduzindo, nos direcionando, nos ensinando, nos dando força, coragem e alegria para prosseguir. Em meio a tantas dificuldades, tantos momentos difíceis, mas a alegria é saber que o Senhor é a nossa motivação, é a nossa força, é a nossa determinação para prosseguir, para continuar firme, de pé, e saber que a gente não é desse mundo, a gente está aqui só de passagem, que o nosso lugar de morada mesmo, o nosso Pai foi preparar. Porque Ele disse: eu vou para o Pai preparar lugar de morada. Ou seja, o meu lugar de descanso e repouso Ele está preparando. Aqui é só um momento, uma fase que estamos passando. Mas para nós passarmos por ela da forma correta, da melhor forma, que Jesus disse que Ele veio para nos dar vida, uma vida em abundância, prosperidade, bênçãos, Ele nos deu uma visão, ou seja, Ele nos deu uma direção. Como temos que andar, como temos que agir, como temos que fazer acontecer. Nós falamos que Ele foi preparar lugar de morada. Mas Ele foi, e nós estamos aqui ainda, aguardando o seu retorno. E nesse tempo que estamos aqui, nesse aguardar, nesse processo, é necessário termos sã consciência, visão, audição, convicção desse retorno, desse lugar de morada. E para isso, temos que ter base, temos que ter alicerce. Nós entendemos que Cristo, a sua palavra, Ele é a rocha, o alicerce. Mas nós temos que ter a direção, como pessoas que ainda estamos aqui caminhando, vivos nessa terra. Nós precisamos fazer acontecer, é isso. Jesus foi, nos escolheu e nos deixou nesse mundo para fazer acontecer. Você foi escolhido para fazer acontecer. Você foi escolhido para fazer acontecer. É tanto que Ele se refere a mim e a você como sal e luz dessa terra. Fazer acontecer em meio ao mundo de trevas, ao mundo de tanta maldade, de tanta dificuldade, de tanto pecado. Você fazer acontecer a vontade do Pai sobre a terra, sobre a vida das pessoas. Ou seja, eu e você são hoje um propósito.
para um propósito para se cumprir um propósito, que o Senhor Jesus disse. A vontade dele é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade, da salvação. E ele nos deu uma direção, nos deu uma visão, nos deu instrumentos, poder e capacidade para isso. E o trecho que nós iremos compartilhar hoje, da visão que o Senhor nos deu, através do apóstolo Rafael, que hoje cremos que está nos braços do papai, mas nos deixou, e hoje nós temos como identidade, como direção, essa visão. Ou seja, essa base, esse alicerce, a forma de agir, de trabalhar, de fazer, através dessa visão, a palavra do Senhor, a direção dada por Deus para as nossas vidas. Como a visão, ela começa, interessante, ela já começa com um desejo, com um propósito, com um querer. Já está dizendo, queremos ser, ou seja, com um anseio de Deus para as nossas vidas. E em nós, uma vez que nascidos novamente em Cristo Jesus, temos o Espírito Santo como nosso auxiliador, como nosso intercessor, como nosso amigo íntimo. Nós temos agora como natureza esse anseio por Deus, pela presença de Deus, pelo reino de Deus, pelo compromisso com Deus, pela santificação em Cristo Jesus, para assim alcançarmos nele lugar de morada. Amém? E o trecho que eu fiquei para compartilhar com você é: fazendo discípulos frutíferos em seus dons e ministérios no corpo de Cristo. Como diz em Mateus 28, 19, abra sua Bíblia, vamos ler aqui Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Vamos ler do 18. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até aí. Amém? Ou seja, o Senhor nos deu a capacidade de fazer acontecer. Amém. Você vai fazer acontecer. Fazer acontecer. Nos deu poder e autoridade. E hoje, a Bíblia diz que antes estávamos separados, ou seja, distantes de Cristo, distantes do Senhor, por causa do pecado. Mas hoje, Cristo Jesus nos resgatou e nos trouxe para um reino dele, para o reino do amor do Senhor, para o reino de seu Filho amado. E hoje estamos próximos do Pai, estamos achegados a Ele. Hoje nós aprendemos com Ele, somos instruídos com Ele, andamos em intimidade com Ele. Somos discípulos, somos aprendizes do Senhor. Hoje nós andamos em comunhão com o Seu Espírito, que é o que nos ensina, que nos capacita, que nos molda, que nos dá direção. É aquele que conhece, que sonda os nossos corações, que nos conduz pelos caminhos retos, pelos caminhos certos. E a vontade dele é que sejamos íntegros e retos diante do Pai. Que não haja falha em nós, que não haja tropeço. Mas como diz no livro de João, mas se houver falha, se houver, como João diz, mesmo que pecando, que nós tenhamos o entendimento, a convicção, a certeza de que temos alguém conosco, para conosco. Temos um advogado que é justo e fiel para perdoar os nossos pecados. E o Espírito Santo nos convence disso, desse pecado, da justiça, do juízo de Deus. Nos dá a sã consciência, nos dá a convicção de que
Agora, uma vez vivendo no reino de Deus, nós nos tornamos discípulos, ou seja, imitadores do Senhor. Passamos a andar com Ele e passamos a refletir a imagem dele. Lembra quando Pedro, lá no livro de Atos, depois de Pentecoste, quando aconteceu aquele momento único, a descida do Espírito Santo, a Bíblia diz que aqueles discípulos estavam reunidos, juntos em oração, e veio como um vento impetuoso e encheu toda a casa. E antes aquele Pedro, tímido, aqueles discípulos ali, sabe, que estavam amedrontados, não sei, a pressão psicológica, o momento que ele estava vivendo não era favorável, o medo de muitas coisas, enfim. Mas quando o Espírito Santo veio, quando veio a capacitação, o poder para fazer acontecer, o que foi que Pedro fez? A Bíblia diz que Pedro se levantou e com toda a autoridade e ousadia começou a ministrar, começou a declarar as maravilhas do Senhor, a manifestar ali, a anunciar Cristo Jesus como Filho de Deus, Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que as pessoas olhavam para Pedro, Pedro agora cheio de poder e autoridade para fazer acontecer. Eles olhavam e diziam, olha, mas é um daqueles. Olha como parece com ele, fale parecido com ele. Ou seja, Pedro, pelo a intimidade, a comunhão, caminhar com Jesus, aquelas características do aprendizado que Pedro teve com Jesus agora se manifestava na vida dele. É assim como acontece conosco. Quando passamos a caminhar com o Senhor Jesus Cristo, quando passamos a agir da forma que Ele quer, em comunhão com o seu Espírito, é natural as pessoas olharem para você e ver algo diferente em você. Não acharem em você a mesma pessoa. Porque realmente é isso que acontece. Não somos mais as mesmas pessoas. Porque agora somos conduzidos e somos imagem, reflexo, semelhança. Não somos mais somente imagem, agora somos semelhança. Hoje agimos parecido, falamos parecido. E com isso nós somos, como diz o Senhor, somos sal e luz. Através de nossas vidas, o Senhor, Ele manifesta o seu amor, graça e misericórdia. E é isso que todo homem precisa. É isso que esse mundo precisa. É isso que as pessoas precisam. Porque então, quando nós não temos esse entendimento, assim como eu creio que muitos aqui que estão nos assistindo também era assim. Nós procurávamos nos satisfazer, encontrar segurança, encontrar paz nas coisas que o mundo oferece. Mas nunca encontramos. Nunca nos sentimos satisfeitos o suficiente para dizermos, eu encontrei a minha paz. Nunca. Porque a verdadeira paz, o verdadeiro amor e segurança está em Cristo Jesus. Ele é a verdadeira satisfação do homem. Ele é a verdadeira paz. Mas enquanto nós não entendemos isso, nós buscamos no mundo. As pessoas buscam no mundo. Mas quando nós passamos a entender isso, as coisas do mundo se tornam simplesmente necessárias, mas não tudo. Se tornam úteis na realidade, não necessárias. Porque a necessidade que nós temos verdadeiramente é estar na presença do Senhor. É estar em comunhão com o Espírito Santo. Amém? E nós nos tornamos discípulos, ou seja, passamos a aprender, a conviver com Ele dia após dia, a ponto de sermos seus imitadores. E Ele diz, tudo que eu tenho eu dou a vocês. Poder, autoridade. Agora você tem poder e autoridade? Agora você vai fazer discípulos. Ou seja, você caminha comigo, você já entendeu que você tem poder, você tem autoridade,
Porque o meu Espírito habita em você, ele está em você, agora você tem a capacidade de fazer acontecer. A capacidade de fazer discípulos. A capacidade de libertar, curar e restaurar pessoas. Porque essa capacidade, esse poder e essa autoridade foi dada por aquele que recebeu todo o poder e autoridade. Amém? E agora nós temos isso. Discípulos frutíferos. Como diz em Mateus 7,17, mas Mateus 7,17 diz assim: assim toda árvore boa produz bons frutos. Esse primeiro trecho. Paremos aí. Ou seja, você como discípulo, como um imitador de Cristo, há em você a capacidade de produzir bons frutos. Ou seja, você tem o instrumento necessário para plantar, cuidar, regar e fazer com que esses frutos nasçam. Com que esses frutos se manifestem. Quando nós anunciamos o Evangelho de Deus, quando as pessoas se convertem a Jesus Cristo, nós temos os discipulados, como eu falei, as ferramentas que o Senhor nos dá, a capacidade para isso. A capacidade que Cristo Jesus, que o Espírito Santo nos dá através do discipulado, de cuidar dessas pessoas, de trazer ao entendimento dessas pessoas o melhor de Deus e a capacidade de Deus, o poder, a força do Senhor, o poder de Deus sobre a vida dela, para que elas enxerguem, para que essas pessoas enxerguem que elas têm um pai, que elas têm uma pessoa, que elas têm um advogado, que ela tem um Deus que ama e está disposto a fazer o melhor pela vida dela. Que ela pode vencer, que ela pode se levantar, que o casamento dela pode ser restaurado, que ela pode se tornar um bom pai, que ela pode se tornar um bom marido, que ela pode se tornar um bom filho. Tudo isso o Senhor, Ele faz, Ele realiza através de você, através dessa capacidade, desse poder e autoridade que Deus deu para mim e para você de fazer acontecer. A Bíblia fala do semeador que saiu a semear, o bom Jesus Cristo. Que caiu nessa terra, que caiu na terra boa, diz que a árvore cresce e dá bons frutos. Todo fruto ele tem uma utilidade. Claro. E a utilidade é que outras pessoas se alimentem. A pessoa que planta um pé de manga, por exemplo, ele vai cuidar plantou aquela semente, ele vai cuidar, ele vai zelar, ela vai crescer, vai se tornar uma árvore grande, bonita e vai dar muitas frutas. E uma coisa eu tenho certeza, ele não irá se alimentar desses frutos sozinho. Esses frutos não são somente para ele como pessoa. Muitas outras pessoas irão se alimentar desses frutos. Irão descansar nessa sombra. Então hoje nós, como pessoas escolhidas pelo Senhor, pessoas qual Deus deu poder e capacidade através do seu Espírito de fazer acontecer, outras pessoas irão também frutificar e serão árvores frondosas, frutíferas. A Bíblia fala dos frutos de arrependimento, os frutos de alegria, de paz, dos frutos do Espírito. Através dos discipulados, meu irmão, eu conto como um testemunho próprio. Quando eu me converti, um homem cheio de dificuldades, cheio de mazelas, de pecado, de arrogância e ignorância. Quando eu me cheguei a Jesus Cristo, quando eu tive pela primeira vez, há 7 anos atrás, no Ministério Ágape aqui de Altamira,
como um visitante, eu cheguei lá, eu não tinha mais expectativa, não tinha mais esperança, não acreditava mais em mudança. E quando eu cheguei lá, eu fui recebido, eu não sabia que tinha adentrado num ambiente que o amor poderia tocar a minha alma como pessoa, a me tocar, fazer algo acontecer em mim. Eu não esperava por isso. E quando eu cheguei naquele lugar, aquelas pessoas me fez adentrar em uma sombra e sentir um refrigério que eu nunca tinha sentido antes. Lembra que eu falei do pé de manga? Que muitas pessoas irão sentir essa sombra? E eu cheguei naquele lugar e como se eu tivesse chegado nessa sombra. E eu senti ali algo que eu nunca tinha sentido. Uma paz. E um discípulo daquele lugar disse uma frase que foi um alimento. Não sabia eu que estava comendo desse alimento, desse fruto desse dia. Ele disse tal frase: um dia após o outro, Deus irá fazer a obra na sua vida. E eu naquela sombra recebi aquele alimento, aquele fruto, aquela palavra. Ali é como se a graça de Deus tivesse vindo sobre mim de uma forma tão especial. E eu não entendia isso na hora. Mas hoje eu entendo, porque foi estando naquele lugar, se sentindo debaixo daquela sombra, sentindo aquela paz, que eu pude me alimentar. E dali, desde então, a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Pelo contrário, hoje o Senhor me deu a capacidade, poder e autoridade para fazer acontecer na vida de outras pessoas. O Espírito Santo, esse que é a paz, que é o poder que hoje habita na minha vida, ele ministra através de mim a sombra que as pessoas precisam. Ele é a sombra que as pessoas precisam. Ele é o alimento que as pessoas precisam. Ele é o fruto que as pessoas precisam, que todo ser humano precisa. E essas pessoas só entenderão isso quando eu e você, como discípulos, nos dispormos a Ele para fazer acontecer. Para fazer acontecer. Acontecer. Amém? Você tem poder e autoridade para fazer acontecer. Porque você é um discípulo. Amém? E um discípulo frutífero. Eu lembro que quando assim que eu me converti, eu trabalhava de segunda a sábado, então eu saía muito cedo e chegava muito tarde. E um dia eu ouvi falar em GE. Vamos fazer GE. Grupo de evangelização. Uma forma, uma maneira de nos aproximarmos, de ganharmos pessoas para Jesus. E alguém me falou, e eu estava muito recente no ministério, então eu não entendia nada, não sabia nem como é que eu ia fazer isso, mas eu cheguei para o meu facilitador e disse assim: eu quero fazer um GE. Ele, amém, que bom, glória a Deus, ficou muito feliz, porque um discípulo de Cristo Jesus se alegra com um discípulo que se anima, se motiva, que quer fazer, que anseia fazer a obra do Senhor. E eu saí dali, aceitei o convite, ele aceitou a ideia e gostou, ficou alegre, mas quando eu saí dali, bateu a preocupação. Como é que eu vou fazer esse GE? Se eu nunca nem abri a Bíblia. Mas em mim, como diz a visão, quando nós começamos a visão, havia um querer, um anseio. E ali eu comecei a me compromissar com Deus. E eu passei a viver no reino de Deus quando eu comecei esse GE e não sabia, porque o Senhor me deu o poder, me deu o Espírito Santo, mas só que eu não sabia ainda, eu não entendi ainda.
E naquela hora eu vi uma ideia, falei, não, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou convidar alguém para me ajudar. E essa pessoa vai me ensinar, ele vai fazer e eu vou aprender vendo ele fazer e eu vou fazer sozinho. Eu pensava isso. Ainda não tinha um entendimento que Deus estava me dando a capacitação, a capacidade de fazer acontecer a vontade dele na vida das outras pessoas, por meio da minha pessoa, através de mim. O seu Espírito iria fazer acontecer a salvação, resgate naquelas famílias. E eu fui. E quando eu me dispus, o Senhor veio e fez acontecer. E essas pessoas hoje caminham conosco, são convertidas. E a primeira família que eu fiz isso foi a minha família. Minha família, a parte de mãe e irmãos. E foi lindo, foi maravilhoso. Às vezes nós nos convertemos a Jesus, às vezes não entendemos, queremos fazer. O discípulo, muitos discípulos querem fazer. Mas aí vem esse sentimento de incapacidade, de impotência. Eu digo a você, discípulo, que faz discípulo, motive, incentive, continue mesmo. Continue fazendo isso. Continue sendo um instrumento, sendo um combustível, sabe? Uma ferramenta de impulsionar essas pessoas. Porque elas querem fazer. Eu sei que querem. Porque quando nós conhecemos, quando nós nos aproximamos do Espírito Santo, quando nós conhecemos Ele e entendemos, ouvimos a voz dEle, passamos a ouvir os seus convites, quando nós nos entrelaçamos com Ele, eu creio plenamente que não somos mais as mesmas pessoas e somos motivados a fazer. Porque o amor é isso, o amor do Senhor em nós nos motiva e nos impulsiona a fazer. Você, quando se apaixonou a primeira vez, quando você começou a suspirar fundo, por exemplo, pela sua amada, pela primeira vez que você a conheceu, quando você começou a se relacionar, você tinha motivações, impulsos, desejos, vontades, coragem que às vezes hoje a gente você tem que, sabe, se esforçar para fazer. Mas quando você se apaixonou verdadeiramente, quando você conheceu aquela pessoa pela primeira vez, aquilo era algo que, sabe, te impulsionava mesmo a ponto de você fazer, sabe, sem colocar dificuldade, sem colocar barreiras, sem colocar limites, mas você fazia. Então eu creio nisso, Quando nós conhecemos Jesus, essa vontade de querer, esse desejo, esse anseio, ele está aí, pulsando nossos corações. E discípulo, ajude, motive, auxilie. Porque o amor, ele contagia. Ele contagia. E é impossível se apaixonar por Jesus, amar Jesus e não fazer. E não querer fazer acontecer. Amém? Porque há os dons, como diz a palavra de Deus. Os ministérios. E são vários. Os dons do Espírito Santo. A vontade de fazer acontecer. Eu falo a verdade para vocês. Assim, eu não me via anunciando a palavra de Deus. Porque eu fico imaginando, eu não sei falar bem. Mas quando alguém me falou da palavra de Deus, aonde o Senhor Jesus disse, olha, eu vou mandar vocês ir em lugares, falar com pessoas. Quando chegar lá, pode ser, né, que você se sinta intimidado, que você se sinta, né, envergonhado, incapaz. Aí Jesus diz assim, mas quando eu mandar você nessas pessoas, falar para essas pessoas, não se preocupem não.
que é o meu Espírito que irá falar com vocês. Ah, isso daí, meu amigo, não tem motivação maior que essa. Não tem motivação mais profunda que essa, mais forte que essa. Saber que o Senhor fala através de mim, mesmo na minha simplicidade, na minha dificuldade de falar algumas coisas. De explicar mais a fundo, mas Deus está dizendo assim, quando o Senhor fala, a palavra dele é poderosa. Como eu falei, na primeira vez que eu fui, eu já tinha ouvido muitas ministrações. As pessoas já tinham tentado comigo, muitas das vezes, oração, muitas pregações, sabe, profundas. Tantas palavras. Eu ouvi, e parece que eu não entendia nada e nada ficava. Eu falei assim, hoje eu penso assim, Senhor, como que acontece? Porque tanta coisa bonita, tanta revelação, tanta palavra profunda que um dia eu ouvi na minha vida e eu nunca me levantei para dizer assim, eu creio e aceito Jesus como Senhor e Salvador. Aí vem uma pessoa, um irmão, pega o microfone, um jovem, sabe, pulando assim. Primeira vez que eu estava lá na igreja, no ministério, vendo aquilo, eu falei, oxe, que arrumação é essa? O povo aqui são tudo maluco, o que está acontecendo? Ah, não! Sabe, aquela ação assim, quando a gente não entende, quando a gente não entende que a alegria verdadeira está na presença do Senhor, o pensamento era que não, crente é como um pinguim de geladeira, sabe? Era isso. E quando eu vi aquela alegria, aquele povo pulando ali em cima, aquela gritaria, eu falei, não, ele não está certo. Aí o jovem pega o microfone e diz assim, um dia após o outro. Ó. É porque quando você se dispõe, quando você se coloca à disposição dele, ele vai fazer acontecer. Na simplicidade, nas coisas pequenas. Eu acho muito interessante, em Lucas 24, 13 em diante, a Bíblia fala dos discípulos ali que quando Jesus morre, ressuscita, a Bíblia diz que muitos se dispersaram, né? Muitos saíram para lugares diversos. E a Bíblia fala ali dos discípulos que iam a caminho de Emaús. E Jesus vai e começa a caminhar com eles. Eles iam no caminho e Jesus chega e começa a conversar com eles, caminhar com eles ali. E pergunta o que estava acontecendo, porque eles estavam tristes. Eles começam a relatar os fatos ocorridos, o que tinha acontecido. E, enfim, quando eles vão chegando na cidade, eles convidam Jesus para passar a noite na casa deles, na residência deles. Jesus ali fica com eles. E eles contando o fato, e Jesus falando, e eles sentam à mesa com Jesus. E Jesus começa a falar, começa a relembrar a eles tudo aquilo que aconteceu, que era necessário acontecer. E na hora do partir do pão, que eles caíram a ficha, que eles reconheceram Jesus, a Bíblia diz que Jesus desaparece naquele lugar, mas dali eles retornam. Interessante que eles, quando estão conversando um com o outro, ele diz, por acaso não ardia o teu coração quando ele falava? Meu irmão, um discípulo de Jesus, por mais que ele se distancie, que ele saia, sabe, que ele trilhe outros caminhos, a palavra sempre irá arder no coração dele. E você, como um discípulo, se você tem uma pessoa, um discípulo que hoje está nesse caminho, que às vezes você vê que está cada vez mais se distanciando. Às vezes nós, como seres humanos, nós temos falhas e às vezes nós julgamos certas causas que não nos cabe fazer. E aqueles discípulos, quando se distanciaram, quando eles estavam trilhando o caminho longe da onde Jesus estava, o que foi que aconteceu? Jesus vai até eles. E Jesus começa a falar.
E falando, eles não reconheceram. E Jesus começa a partir o pão. Na prática, no movimento, na prática do partir do pão, eles reconheceram Jesus. Pode ser que na palavra esse discípulo, ele não reconheça. Mas quando nós colocarmos a prática, a prática, lembra da visão? Em nós, em movimento, o poder. Nós temos aí as ferramentas de Deus, nós temos os pilares, a koinonia, o querigma, tudo isso que o Senhor nos deu como base, como ferramentas a serem usadas para um único propósito. Como a Bíblia fala dos ministérios, que são vários, lá em 1 Coríntios 12:5, são vários. Vários os ministérios, os dons são diversos. Todos têm o seu, como é que eu posso dizer? Tem a sua particularidade com Deus e tem o seu lugar nesse ministério. Tem o seu funcionamento, a sua parte funcional nesse ministério. Todos. Ninguém fica de fora. Jesus chamou os discípulos e ele revelava a esses discípulos, ou seja, eles deram a esses 12 algo especial, mas não melhor, que querem dizer que a multidão era melhor que eles. Não. Eles foram chamados, escolhidos para certas funções, porque há os dons diversos. Mas a Bíblia também, depois a gente vê Jesus, a Bíblia citando os 70 discípulos. Jesus diante da multidão, quando a multidão ali foi atrás de Jesus, que Jesus atravessou o mar, aquela coisa toda, chegou lá todo aquele povo, e a hora já era tarde para eles retornarem para casa. A Bíblia diz que eles com fome, e os discípulos, aqueles que estavam próximos, que Jesus tinha chamado para uma particularidade, ou seja, para um ministério específico, perguntaram a Jesus: e agora como é que nós vamos alimentar todo esse povo? E já é tarde, não tem como eles retornarem. Jesus diz: vai no meio do povo lá e vê o que eles têm a oferecer. Ele diz que lá tinha um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, todos têm o seu funcional. Hoje todos são funcional no reino de Deus. Todos têm a sua particularidade, têm o seu propósito no reino de Deus. Todos. Todos. A Bíblia fala dos dons, dos ministérios, os 5, como dizem Efésios, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Todos têm um propósito. Todos são funcionais no reino de Deus. E nós, como discípulos, como construtores de mentalidade nessas pessoas, nós temos que ter essa maturidade. Que independentemente, todos têm a importância no reino de Deus. Todos têm importância no reino. Amém? Glória a Deus. E eu e você fomos comissionados a ser um discípulo frutífero. Discípulo que frutifica discípulos, que constrói mentalidade de reino nas pessoas. O amor, ele é envolvente. O amor de Deus, ele é envolvente. O amor de Deus, ele é pegajoso. O amor de Deus, ele nos faz superar, nos faz vencer as nossas limitações e dificuldades. Todas as pessoas, todo ser humano quer vencer na vida. Todo ser humano quer crescer na vida. Somente o amor de Deus nos fará vencer e crescer diante das adversidades e dificuldades desse mundo. Amém? Glória a Deus. Todos. E você é um discípulo frutífero. Um discípulo disposto, que irá e que faz acontecer. Porque o Senhor me deu e te deu poder e autoridade. Ele nos deu
instrumentos, Ele nos deu ferramentas, Ele nos deu uma visão e um modelo a ser seguido. Amém? Glória a Deus por isso. E essa era a mensagem, a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Humilde, como eu disse, mas eu creio que é na humildade que Deus revela as suas grandezas. E que Deus possa nos alimentar e que nós possamos estar dispostos a fazer acontecer através do Espírito Santo. Continue firme, continuando. Estamos vivendo o momento da expansão. Às vezes nós olhamos na limitação, como expandir diante de tanta dificuldade, diante de tanta, distância, isso e aquilo, diversos são os problemas. Mas esse é que é verdadeiramente o tempo de expandir. Porque todas as maravilhas, os grandes acontecimentos que Deus realizou foi diante de adversidades e dificuldades. O povo no Egito, enfim. Tudo foi diante de dificuldades e adversidade para mostrar que Ele é Deus. Amém? E é isso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, que o Espírito Santo esteja nos conduzindo em tudo. E essa visão, que não é minha, que é nossa, que não é somente minha, que não é somente dos pastores, mas essa visão é nossa, é minha, é sua, é de todos nós. De todos nós. Ela ganhe forma, endereço através de você. Como diz, queremos ser uma família de famílias comprometidas com Deus, vivendo no reino de Deus, fazendo discípulos frutíferos em seus dons e ministério, no corpo de Cristo, com o propósito de ganhar Altamira e o mundo para Jesus. A sua cidade, ou seja, o endereço onde você mora, a rua que você mora, o bairro, a cidade, o estado que você mora, para Jesus. Porque a visão, ela se movimenta, ela tem forma e endereço. Porque é você, faz parte de você. Amém? O Senhor nos deu poder, autoridade, ou seja, Ele nos deu a capacidade de fazer acontecer. Que Deus te abençoe, proteja e que te guarde. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. São os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa e andorinha para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu
e escudo, a graça e a glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. Um pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mais uma vez. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Eles se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Diga que ele é o Rei.
Senhor, pra dizer que Ele é o Rei, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Mais uma vez, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, sim, Senhor. A Tua igreja te adora e canta Ele Teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Misericórdia, justiça e igualdade. Cante a Ele, a Tua igreja te adora, Senhor. A Tua igreja te adora. Cante a Ele o Teu reino. O Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Cante a Ele, a igreja adora. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Igreja te adora. Viver sem Tua presença, como a terra precisa da chuva, preciso de Ti. Os Teus olhos são como fogo, Teu olhar me
consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu. Teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou. Com cordas de amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou. Com cordas de amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Cordas de amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, o sangue me comprou. Com cordas de amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Você me amarrou com cordas de amor. Você me amarrou. Teu olhar me capturou. Teu olhar me capturou. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus.